Então, fala galera, beleza? Paulo aqui, eu sou um dos professores da trilha de audiovisual do curso de Sistemas e Mídias Digitais e hoje eu vou estar batendo um papo com vocês sobre efeitos visuais. Nesse nosso bate-papo aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de máscaras, o nosso debate todo vai ser sobre isso hoje, e eu acho que não tem maneira melhor de falar sobre isso do que eu mostrando alguns exemplos para vocês. Então eu vou mostrar uns 4 exemplos aí que eu fiz, depois a gente vai entrar no After Effects e eu vou mostrar como é que eu fiz um desses exemplos. Se tiver tempo, a gente pode ver uns 2 exemplos e tal, mas vamos nessa. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, vou mostrar para vocês, brincadeirinhas que eu fiz. Então a gente tem um efeitinho aí, que outro. Sabe quando você tá na correria e não tem tempo nem de tomar café da manhã? Pois é. Essa é a maneira que eu preparo o café da manhã quando não tenho tempo. Mais um exemplo. E para finalizar um pouquinho mais complexo. Eu vou avançar um pouquinho porque ele demora. Então, pessoal, o que é que todos esses vídeos têm em comum? Por que eu estou mostrando para vocês? Basicamente, eu fiz esses vídeos, todos eles utilizando máscaras, tá? Que é um recurso que a gente pode se utilizar dentro do After Effects e, na verdade, de muitos softwares de edição de vídeo, como o DaVinci Resolve, Premiere, Vegas, todos eles vão ter ali uma ferramenta de máscara, tá? E essa ferramenta de máscara, ela é muito semelhante às que vocês já estão acostumados com programas de edição de imagens, como Photoshop, é a mesma coisa, tá? Então, para ilustrar isso melhor, a gente vai entrar agora no After Effects e eu vou mostrar como é que isso funciona na prática. Então, aqui eu tô com aquele vídeo, né, que vocês viram, que é basicamente eu tô aqui fazendo de conta que vou atirar nessa garrafa de pioca e aí depois eu mesmo entro e impeço que aconteça esse desastre e levo a garrafa de pioca embora. Basicamente isso. Aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo que isso foi gravado. Então, obviamente, primeiro eu gravei aqui sozinho, né? Fiz essa primeira parte aqui da atuação como se houvesse uma pessoa que estivesse ali interagindo comigo. Então começa o vídeo e aí eu faço de conta que tem alguém. Aí tinha uma pessoa me dirigindo para ver se eu estava saindo da marca do vídeo e tal. E mais lá pra frente, eu saio da cena, troco de blusa e aí entro de novo fazendo a segunda parte dessa sketchzinha, né? Então como é que esse efeito foi possível, né? Aqui na timeline do After Effects você já consegue ver o efeito pronto, certo? Então basicamente eu tenho um vídeo sobreposto do outro e o vídeo de cima ele tá com uma máscara, tá? Então para ilustrar isso, ó, se eu apertar um botãozinho aqui que isola o vídeo, esse vídeo aqui de cima, ó, ele tem uma máscara, então ele acaba bem aqui, certo? E aqui eu tenho espaço para colocar o que eu quiser de fundo. Então assim, só para ilustrar eu posso colocar um sólido aqui, vermelho, sei lá, azul, aqui embaixo. E aí, como esse vídeo ele tá mascarado aqui, qualquer coisa que apareça embaixo desse vídeo vai vai aparecer nessa janela que está sendo criada por causa dessa máscara, tá? Então, vou desabilitar esse vídeo, né? Essa parte azul, e vou reabilitar o vídeo de trás. E agora eu vou esconder o vídeo de cima para vocês verem. Esse aqui é o vídeo de cima, ele não tem nenhuma máscara, tá? E aí, eu posso vir aqui no After Effects,
chamar... Opa! Chamar a máscara, peraí. Chamar a máscara e aí vocês vão entender melhor se eu trouxer aqui os controladores. Isso aqui que vocês estão vendo, eu vou dar uma outra cor para ele, amarelo assim. Isso aqui que vocês estão vendo é a máscara, tá? Então eu posso pegar essa máscara e eu posso eu posso trabalhar com ela de diversas formas. Então, por exemplo, eu poderia clicar aqui nela e selecionar esses pontos dela, por exemplo, aqui, e aumentar ou diminuir. À medida que eu aumento ou diminuo essa máscara, vou trazer aqui mais para perto, vocês podem ver que eu revelo ou tiro coisas da minha cena, certo? Aí aqui tinha um detalhe, a garrafa, né, ela tinha que permanecer no mesmo lugar, ela não poderia sofrer nenhum tipo de alteração, porque senão ia quebrar o meu efeito, tá? E aí, obviamente, também eu tinha que ter cuidado com essa máscara para que ela não tocasse no meu braço, em nenhuma parte dessa cena aqui, para que o efeito também não ficasse quebrado, né? A ilusão não fosse perdida. E aí, uma vez que eu faço isso daqui, essa brincadeirinha com a máscara, depois eu monto essa cena, corrijo cor, faço o que tiver que corrigir, né? Se eu trouxer aqui os efeitos, vocês podem ver melhor. Então aqui, para a cena final, eu corrigi cor, tá? Então, ela estava um pouco apagada a cena, foi gravado do meu celular mesmo. Então eu trouxe aqui um efeitozinho para corrigir cor, dar mais saturação, mais contraste. E aqui também eu tenho um leve truque que eu trago aqui uns wiggles, tá? Que basicamente são ali deformadores da imagem automáticos, tá? Que eles vão rotacionar, mover essa minha imagem como se tivesse alguma pessoa segurando a câmera. Isso porque quando eu não tenho esse tipo de wiggle, a minha imagem fica parada e fica muito fácil de perceber que tem algum efeito aqui. Alguma coisa acontecendo aqui nessa cena, porque a câmera está parada, né? Agora, se eu trago esses wiggles, a câmera ganha um movimento, parece que uma pessoa está filmando isso daí, e aí eu trago um nível de complexidade maior para minha cena, e as pessoas que, quando forem ver esse vídeo, vão pensar, cara, como é que ele filmou isso, como é que isso deu certo e tal. Então, por isso que eu trago esses detalhes aí para minha cena, tá? Outra coisa interessante das máscaras é porque elas são animáveis, tá? Então, assim, esse exemplo que eu trouxe aqui foi só para introduzir o assunto. A gente tá com 8 minutos, acho que dá para eu trazer mais um rapidinho, que é aquele do portal, que foi um pouco mais complexo, tá? Então, se eu trouxer aqui pegar aqui os meus arquivos, abrir ele aqui, vocês vão ter ideia do que eu tô falando, tá? Então, assim, enquanto o After abre esse arquivo, tem um negócio que se chama rotoscopia, né? Que basicamente você vai ter ali um personagem, uma pessoa na cena e tal, e aí você vai criar uma máscara perfeita ali para fazer o desenho daquela pessoa, e à medida que essa pessoa ou objeto se move na cena, você vai animando essa máscara, e assim você tem um efeito mais realista, você consegue mascarar mais coisas. Por exemplo, que eu trouxe anteriormente, a máscara obviamente estava parada, né? Então a gente não tinha isso. Agora, tá com esse arquivo aqui, tá? E qual é o grande lance? O grande lance aqui é nessa hora que eu abro esse portal e tem essa mão aqui na frente, né? Como é que foi possível colocar essa mão aqui, né? Basicamente, só tinha duas maneiras. Uma era se tivesse uma tela verde atrás dessa mão, mas aí isso ia ficar particularmente complicado, porque o controle está no sofá. Então eu ia ter que criar máscaras de todo jeito. Então o que eu fiz aqui foi criar uma máscara para a minha mão aí, tá? Que tá bem aqui, ó. Isso aqui é a máscara para a mão, tá? E essa amarela aqui é uma máscarazinha para o controle.
E aí, à medida que eu vou avançando na timeline, eu vou animando os pontos dessa máscara, certo? E esse é aquele processo que eu falei para vocês de rotoscopia, tá? Esse processo é um processo muito, muito comum para grandes produções, pequenas produções, para efeitos visuais no geral. O processo de rotoscopia ele é muito comum, porque nem sempre você tem à disposição, ou é impossível em algumas filmagens, principalmente externas, você ter ali o recurso de uma tela verde. Então, existem profissionais que são especializados nesse tipo de técnica aqui, tá? O programa tem aqui umas ferramentas para facilitar a nossa vida, mas no geral é um processo um tanto quanto trabalhoso, que você tem que criar uma máscara, aí cria um keyframe aqui, aí depois vai lá para frente e reposiciona esses pontos, ou então refaz a máscara, dependendo da complexidade da cena de vocês, tá? Então é basicamente isso que eu tinha para falar, certo, galera? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho melhor desse lance dos efeitos visuais. Espero poder ter ajudado vocês nesse retorno às aulas agora. E qualquer dúvida, vocês podem procurar aí nos sistemas de mídias ou entrar em contato pelas redes sociais, beleza? Valeu, grande abraço, até a próxima!